Estamos em outubro de 1910, na Alemanha, quando o meteorologista Alfred Wegener, ao folhear alguns livros, algo lhe chamou a atenção. Tratava-se de uma lista de fósseis de plantas e de animais idênticos encontrados em lados opostos do Oceano Atlântico. Wegener ficou intrigado. Como é que as mesmas espécies poderiam ter chegado de uma parte do planeta à outra? Wegener examinou a costa oriental da América do Sul e a costa ocidental de África e constatou que os contornos das duas podiam encaixar-se. Estavam lançados os dados para que Wegener partisse à pesquisa de mais evidências que fundamentassem uma ideia que para si era já clara, a de que a atual posição dos continentes não foi sempre a mesma ao longo da história da Terra. Fruto de muitas investigações e algumas expedições, Wegener formula uma hipótese, a de que há cerca de 250 milhões de anos os atuais continentes teriam estado unidos, formando um único supercontinente designado por Pangeia, rodeado por um único oceano, a Pantalaça. À medida que essa Pangeia se fragmentou, os continentes foram ocupando lentamente as atuais posições. Em 1915, Wegener publica um livro, A Origem dos Continentes e Oceanos, no qual defende e apresenta à comunidade científica de então a hipótese da deriva dos continentes. Neste seu livro, que chegou a ter várias edições, Wegener apresenta todo um conjunto de argumentos que suportavam a sua hipótese. Alfred Wegener não era o primeiro a sugerir que os continentes estiveram ligados no passado, mas foi o primeiro a apresentar uma extensa lista de evidências que tocavam várias áreas da ciência. Quais foram então as evidências ou argumentos que Alfred Wegener apresentou à comunidade científica? O primeiro argumento apresentado por Wegener é morfológico. Alfred Wegener, ao observar no mapa a configuração dos bordos da costa oriental da América do Sul e da costa ocidental de África, concluiu que estes se ajustavam como peças de um puzzle. Algumas provas de que os continentes teriam estado unidos no passado surgiram da observação de fósseis. Um fóssil de uma planta particular chamou a atenção de Wegener. Estes fósseis são de Glossopteris, uma espécie de feto primitivo. Muitos destes fósseis permaneceram muito bem conservados até aos tempos de hoje. Exemplares destes mesmos fósseis foram encontrados na América do Sul, na Índia, em Madagascar e na Austrália e mais recentemente na Antártida. Distribuídos por tantos continentes em rochas com mais de 300 milhões de anos, Wegener utilizou este facto para argumentar que a expansão desta planta teria sido possível pelo facto de todos estes continentes terem estado unidos numa enorme massa de terra, a Pangeia. Alfred Wegener, ao examinar as rochas dos extensos continentes, encontrou muitos outros exemplares de fósseis de plantas e animais que pareciam fragmentos dispersos de um puzzle. Um outro registro fóssil estudado por Wegener foi o Listrosaurus, que existiu há aproximadamente 250 milhões de anos, na Antártica, na Índia e na África do Sul. São um grupo de animais ancestrais dos mamíferos que apresentavam 2 dentes caninos, eram corpulentos, apresentavam cerca de 1 metro de comprimento, aproximadamente o tamanho de um porco,
Eram seres herbívoros e com membros muito fortes e viviam em ambientes áridos, terrestres, portanto. Um outro fóssil referido por Wegener no seu livro A Origem dos Continentes é o Mesosaurus, que apareceu há cerca de 290 milhões de anos e sobreviveu até há cerca de 230 milhões de anos. Faz parte do grupo de répteis extintos do Paleozoico, designado por Pararrépteis. Quando adultos, estes seres carnívoros atingem cerca de 1 metro de comprimento. Os fósseis de Mesosaurus encontram-se hoje em dia na América do Sul e também na África. Existem exemplares muito bem conservados em alguns museus presentes nas cidades do sul do Brasil. Wegener faz ainda referência a um outro animal, o Cygnautus, cujo nome significa mandíbula de cão. Este animal apresentava características intermédias entre répteis e mamíferos e tem uma distribuição quase mundial, o seu registro fóssil. Era um animal carnívoro. Wegener encontrou uma correspondência entre as rochas que se encontravam de ambos os lados do Oceano Atlântico. Verificou, por exemplo, que a natureza, a idade e as semelhanças estruturais das rochas de África do Sul são idênticas às existentes nas rochas das orlas de Buenos Aires, na Argentina. Os fósseis encontrados em ambos os continentes de Mesosaurus estavam preservados em rochas com semelhantes estruturas e idade. Wegener constatou ainda a correspondência e a continuidade entre cadeias de montanhas com os mesmos tipos de rochas e com a mesma idade, situadas na América do Norte e que encontravam continuidade nas Ilhas Britânicas, nos Alpes escandinavos, no leste da Groenlândia e partes da Europa do Norte, conhecida pela orogenia caledoniana ou montanhas caledonianas. Estas cadeias de montanhas ter-se-ão formado há cerca de 400 a 390 milhões de anos. Foi formada pelo encerramento do Oceano Japeto, quando os continentes e as extensões terrestres da Laurência, Báltica e a Valónia colidiram. O carvão mineral, que atualmente é extraído de muitas jazidas, um pouco por todo o mundo, ter-se-á formado há milhões de anos atrás, em regiões onde existiam densas florestas tropicais e subtropicais. A acumulação de muitos restos de vegetais, troncos, raízes, folhas de muitas árvores gigantes, foram a matéria-prima da formação dos diferentes tipos de carvão que conhecemos hoje em dia. Todos estes fragmentos foram depositados e soterrados por sedimentos, contribuindo para tal também a subida do nível das águas do mar. Ao longo de milhares de anos, estes fragmentos de vegetais, sujeitos a elevadas pressões e temperaturas, foram enriquecendo em carbono, dando origem ao carvão mineral. Wegener encontrou a presença de depósitos de carvão na Antártida, região esta onde, fruto das condições climatéricas atuais, não se reúnem as condições para a formação de carvão. Para Wegener, estes depósitos de carvão eram a evidência de que este continente já teria estado próximo do Equador, onde o clima temperado terá permitido o desenvolvimento de florestas. Wegener
observou ainda a existência de sulcos e estrias na superfície de rochas provocadas pelo movimento de glaciares, bem como o registro de depósitos de glaciares no continente africano e na América do Sul. De acordo com estes dados, para Wegener, estes continentes terão ocupado uma posição geográfica próxima do Polo Sul, onde atualmente se encontra a Antártida. Quando Wegener juntou todos estes argumentos, chegou a uma conclusão surpreendente: a de que toda a terra firme do planeta teria sido no passado uma única massa, um supercontinente, que denominou de Pangeia. Sugeriu então que esta Pangeia terá sido fragmentada, tendo sido abertos novos oceanos, onde anteriormente só havia terra. A esta sua hipótese chamou de deriva dos continentes. Infelizmente, foram poucos os que no seio da comunidade científica de então aceitaram esta ideia inovadora de Wegener. A grande dificuldade de Wegener foi a de não ter conseguido explicar como é que estes blocos gigantes teriam navegado pela sólida rocha do fundo oceânico. Ou seja, não ter conseguido explicar qual o verdadeiro motor do mobilismo dos continentes. E por essa razão, a maioria dos cientistas de então abandonaram a hipótese da deriva dos continentes sugerida por Wegener, e que assim permaneceu, ignorada, até que 20 anos mais tarde começaram a surgir novos indícios com a exploração dos fundos dos oceanos. Na sua última expedição à Groenlândia, que ocorreu em 1930, Alfred Wegener, ao regressar à base, depois de uma expedição de salvamento, em que levou alimentos a um grupo de colegas, seus companheiros, que se encontravam num local mais remoto, Wegener acabou por falecer, por hipotermia, no dia 5 de novembro, o dia seguinte ao seu aniversário, em que celebrara os 50 anos de vida. E por lá permanecem, neste mesmo local, os restos mortais do autor da deriva dos continentes.